Qual é a primeira regra que te ensinam sobre se perder na mata? Fique parado. Abra-se uma árvore. Espere o resgate. É um conselho fofo. É um conselho que só funciona se você for a única coisa viva e inteligente por quilômetros. Mas a mata não é um parque. A mata é um predador. E se você se perde, você não é um visitante. Você é um intruso. A pior parte é quando você percebe que não está sozinho. E a outra coisa que está lá com você também se perdeu. Ou talvez ela nunca tenha se achado. E ela não quer que você vá embora. Este é o episódio 02 da nossa série de relatos reais. Perdidos na Mata. Voltamos para março de 2003, numa trilha pouco conhecida próxima a Alter do Chão, no Pará. Um grupo de 4 amigos, Bruno, Carla, Tiago e Vanessa, achou que seria uma aventura fácil, uma trilha de um dia. Mas a umidade densa da floresta amazônica e a trilha que parecia se apagar atrás deles eram apenas o começo. Eles eram jovens, na faixa dos 20 e poucos anos. Bruno era o líder autoproclamado, o cara que tinha um jipe e um facão, e namorava a Carla. Carla era a mais centrada do grupo. Tiago era o melhor amigo de Bruno, o piadista, o cético, e namorava a Vanessa. Vanessa era a mais urbana. Estava ali claramente fazendo um esforço para se enturmar. A trilha deveria durar 6 horas, ida e volta. Um passeio até uma cachoeira que só os locais conheciam. As primeiras 2 horas foram fáceis. Sol quente, úmido. O som ensurdecedor dos insetos. Bruno ia na frente, abrindo caminho com o facão, se sentindo o rei da selva. Tiago ia atrás, filmando tudo com uma daquelas câmeras digitais antigas, que ainda usavam fita. O erro aconteceu por volta do meio-dia. A trilha principal tinha uma bifurcação. A da direita era larga. A da esquerda era quase invisível, marcada apenas por uma fita vermelha desbotada amarrada num galho. Bruno parou. Ele disse que o mapa que ele imprimiu da internet dizia para pegar a trilha da fita. Era um atalho. Tiago questionou. Ele disse, cara, isso não é trilha, é só mato. Bruno bateu no peito. Disse que sabia o que estava fazendo. Era o atalho. E eles entraram. Em menos de 10 minutos o mundo mudou. O sol sumiu. Bloqueado pela copa densa das árvores gigantescas, a umidade pulou para 100%. O ar ficou pesado, difícil de respirar. O som dos insetos mudou. Ficou mais baixo, mais estranho. E a trilha? A trilha era só lama e folhas. Eles andaram por mais 1 hora. A trilha de fita vermelha não apareceu mais. O clima de aventura tinha morrido. Vanessa foi a primeira a tropeçar, o tornozelo virando na lama. Ela começou a chorar. Ela disse que queria voltar. Foi aí que o pânico bateu. Bruno parou. Ele olhou para trás. E o caminho por onde eles vieram não existia mais. A mata amazônica se fecha rápido. Para onde eles olhavam, era só um paredão verde. Eles estavam oficialmente perdidos. Tiago foi o primeiro a explodir. Eu falei, Bruno, eu falei que isso era uma péssima ideia. Bruno mandou ele calar a boca. Disse que o GPS do relógio dele ia achar o caminho. Mas o GPS não pegava sinal debaixo da copa das árvores. Eram 3 da tarde. E na floresta densa, 3 da tarde já é noite. O desespero começou a tomar conta. Eles tentaram gritar. Socorro! Alguém! A floresta parecia engolir o som. Não havia eco. Só o baque surdo da voz deles batendo nas folhas molhadas. E foi aí que o tempo virou de vez. Não foi uma tempestade, como no nosso último relato. Foi algo pior. Uma chuva fina, gelada, começou a cair. E com ela a névoa. Uma névoa que não veio de cima, mas que subiu do chão. Como um fantasma. Em minutos, eles mal podiam ver 5 metros à frente. Agora eles não estavam apenas perdidos. Eles estavam cegos, molhados e com frio. A noite ia cair, e eles iam morrer ali. Bruno, desesperado para manter a liderança, disse para continuarem andando. A regra é seguir para baixo, para achar um rio. Eles começaram a descer um barranco de lama, se segurando em raízes. Foi quando Vanessa escorregou e caiu. A lanterna dela, uma pequena de plástico, bateu numa pedra e se apagou. Ela entrou em pânico. Um grito agudo, e no segundo que ela gritou, todos ouviram, vindo da névoa, à direita deles. Um assobio. Um assobio humano, fino. 2 notas. Uma melodia curta e aguda. Eles congelaram. Tiago gritou, Ei, estamos aqui, socorro!
Estamos perdidos. O assobio parou. Um silêncio total caiu sobre a mata, exceto pela chuva fina. Eles esperaram. Ninguém respondeu. Ninguém apareceu. Bruno disse que devia ser um caçador ou um ribeirinho. Vamos na direção do assobio. Era a única esperança. Eles começaram a andar na direção do som. A mata ficava mais densa, mais escura. A chuva fina não parava. E o cheiro? Um cheiro de mofo, de coisa podre, começou a ficar forte. Eles andaram por mais 1 hora no breu. Tiago ia na frente com sua lanterna potente. Bruno e Carla vinham atrás, quase carregando Vanessa, que chorava sem parar. E então a luz da lanterna de Tiago bateu em algo. Uma lona preta, brilhando com a chuva. Era um barraco improvisado feito de lona preta e troncos podres. Salvação. Eles pensaram. Eles gritaram. Oi, tem alguém aí de casa? Ninguém respondeu. A chuva fina continuava. O cheiro de podre vinha de dentro do barraco. A entrada era só um retalho de lona pendurado. Tiago, o mais corajoso agora, se aproximou. Ele puxou a lona. A luz da lanterna entrou. O barraco estava vazio. Ou parecia estar. Tinha uma rede velha num canto. Um fogareiro de lata no chão e muito lixo. Latas de sardinha. Garrafas PET. Mas estava seco. Era um abrigo. Eles decidiram entrar. O alívio de sair da chuva foi tão grande que eles nem se importaram com o cheiro horrível. Eles se sentaram no chão de terra batida. Eles estavam exaustos. Carla, tentando ser útil, pegou a lanterna de Tiago para procurar algo que pudessem usar. O barraco era minúsculo. Em um canto, empilhadas, havia dezenas de revistas velhas, todas molhadas e inchadas. No outro canto havia um balde. E na parede de madeira podre havia algo mais. Carla apontou a luz. Pregadas na parede havia fotos. Dezenas de fotos Polaroid. O coração dela gelou. Não eram fotos de família. Eram fotos da mata. Fotos de árvores. Fotos de animais mortos. E fotos de pessoas. Pessoas dormindo em barracos. Pessoas de costas, andando em trilhas. Pessoas olhando para a câmera com os olhos arregalados de terror. Bruno se levantou. Que porcaria é essa? Tiago iluminou as outras fotos. Eram como troféus. Mochilas coloridas penduradas em galhos. Botas enlameadas sozinhas. Eram fotos de outros trilheiros. Trilheiros que, como eles, provavelmente se perderam. E então Vanessa soltou um soluço. Ela estava apontando para uma foto pregada no canto, perto do chão. Uma foto que parecia nova. A química dela ainda estava se ajustando. As bordas ainda meio úmidas. Tiago apontou a lanterna para ela. A foto era deles, os 4, de costas. Naquela mesma tarde, na bifurcação da trilha, onde Bruno decidiu pegar o atalho. O dono do barraco não estava perdido. Ele estava caçando. E ele os estava seguindo o tempo todo. O assobio não foi um pedido de ajuda. Foi um chamado. Ele estava chamando eles para a armadilha. O barraco não era um abrigo. Era uma ratoeira. O silêncio que se seguiu foi o pior de todos. Eles não estavam mais cansados. Eles estavam elétricos, paralisados de pavor. Este é o tipo de terror real que buscamos no História Maldita. A paranoia que se instala quando a civilização desaparece. Se você valoriza essas histórias, se você acredita que o mundo real é mais assustador que a ficção, siga o nosso canal, porque a verdade que encontramos é sempre mais sombria. E a história de Bruno e seu grupo estava prestes a ficar muito, muito pior. No exato momento em que perceberam a armadilha, a chuva fina lá fora parou. Um silêncio absoluto caiu sobre a floresta. E então, vindo de muito perto, bem do lado de fora da lona da porta, eles ouviram o assobio. As 2 notas lentas, claras. Coisa estava em casa. E sabia que eles estavam lá dentro.